Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Seja muito bem-vindo ao Linguística Descomplicada. Eu sou o Silvio e se você gosta de linguística, é estudante ou apenas um curioso sobre os estudos da linguagem, se inscreva no canal, acione as notificações para você ser avisado todas as vezes que eu disponibilizar um novo vídeo, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Nós estamos falando sobre a teoria do signo linguístico em Saussure. Já vimos uma série de aspectos. Esse é o 11º vídeo em que eu venho falando só sobre a teoria do signo linguístico. Eu não me esqueci que eu prometi falar um pouco mais sobre a linearidade, eu vou falar ainda, tá? Isso não se perdeu na minha memória. É que o princípio da arbitrariedade, ele tem mais elementos, e aí por conta disso é que nós estamos já há alguns dias, alguns vídeos, falando só sobre o princípio da arbitrariedade. Eu já falei com vocês sobre a arbitrariedade absoluta, a arbitrariedade relativa e já falei a respeito do que vem a ser cada um dessas duas propriedades, digamos assim, do princípio da arbitrariedade. E no vídeo passado eu falei com vocês sobre a diferença entre signo linguístico e símbolo, porque pode ser que as pessoas confundam uma coisa com a outra ou não tenham plena certeza do que é o signo linguístico, do que é o símbolo. E eu falei para você que o grande X da questão associada à diferença é que o símbolo tem como elemento constituidor não ser totalmente arbitrário. Daí nós já tínhamos falado sobre arbitrariedade absoluta e relativa, já dá para você ir avançando, construindo um entendimento a respeito desses conceitos. E hoje, antes de voltar a falar sobre a linearidade, ou de falar de maneira mais detida sobre a linearidade, eu ainda vou trazer um outro aspecto para você que tem a ver com o princípio da arbitrariedade, que também percebido pelo Saussure. Esses outros dois aspectos, o Saussure percebeu que eles poderiam gerar algum tipo de controvérsia e poderia gerar de alguma forma alguma objeção de alguém a respeito deste princípio. E esses dois novos assuntos sobre os quais eu vou falar com você são a onomatopeia e as interjeições. Você se lembra de estudar isso em gramática? Você se lembra o que são as onomatopeias e o que são as interjeições? Eu vou lembrar você. Onomatopeia. As onomatopeias, o conceito é formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada com os recursos de que a língua dispõe de um som natural a ela associado. Dito de outra forma, é a representação que a gente faz dos sons, que a representação parece se aproximar muito do som original. Então, por exemplo, quando eu digo que o som do cachorro é au au, ou que o som do gato é miau, ou que o som de bater numa porta é toque toque, dentre outras tantas representações sonoras, isso constitui o que a gramática categoriza como onomatopeias. Então são aproximação ou uma relação aproximada com um som. E aí a gente reproduz isso vocalmente, então eu digo o cachorro faz au au, o gato faz miau, quando eu bato na porta o som é toque toque. Ou isso pode ser escrito, porque eu vou escrever au au, eu vou escrever miau e eu vou escrever toque toque. Então, aparentemente, isso não seria arbitrário. Lembra do que é arbitrariedade? É a falta de motivo, a falta de justificativa, a falta de explicação para a relação existente entre o significante e o significado. No caso das onomatopeias, então não seria arbitrário. E aí, se não for arbitrário, ou se for só parcialmente arbitrário, não é signo, é símbolo. Então isso seria símbolo? Não, isso continua sendo signo linguístico. Não é símbolo. Onomatopeias não podem ser categorizadas como símbolos. Bom, mais alguns elementos sobre a onomatopeia para depois eu explicar para você por que não tem como eu descaracterizar a onomatopeia da noção de arbitrariedade, do princípio de arbitrariedade do signo, tá? As onomatopeias são pouco numerosas e não passam da imitação grosseira de certos ruídos. Então, a impressão que a gente tem auditiva, a gente reproduz isso linguisticamente, representa isso linguisticamente
com o signo linguístico. Lembra do que é signo linguístico? Você tem associações linguísticas, organizações linguísticas que representam alguma coisa, o que representa uma ideia, por exemplo. No caso das onomatopeias, eu tenho as representações linguísticas, as associações linguísticas que representam esses sons, que são representações grosseiras. E aí vai acontecer com as onomatopeias o mesmo fenômeno que aconteceu lá atrás, quando eu falei com você a respeito dos dialetos. Lembra quando eu falei a respeito dos dialetos? Eu disse assim, que o significante varia dentro da mesma língua, embora o significado seja o mesmo. Isso com relação ao dialeto. Porém, quando você vai para um aspecto mais amplo, que não é o dialeto, que daí é a língua mesmo, o sistema linguístico mesmo, vai acontecer fenômeno semelhante. O exemplo que eu dei para você foi do signo linguístico copo. Então, o significante copo, ele vai variar se ele está sendo dito em português, em francês, em espanhol, em alemão, em italiano, russo e assim sucessivamente, embora o significado seja o mesmo. O fenômeno vai se repetir com as onomatopeias. Então, olha só, a forma como são representadas as onomatopeias, o significante varia de língua para língua, embora o significado seja o mesmo. Aí eu pergunto para você, o gato brasileiro mia do mesmo jeito do gato alemão? E o gato francês mia diferente do gato alemão? E o gato russo mia diferente do gato francês? O miado do gato, ele varia quando você troca de língua para língua? O que você acha? Então, o gato aqui no Brasil mia de um jeito, na Espanha mia de outro, na Argentina mia de outro. Será que é assim que funciona? O que você acha? Não, claro que não, né? O som que o gato reproduz é sempre o mesmo. O som que o trovão reproduz é o mesmo. O som do trovão é o mesmo. O som de bater na porta é o mesmo. E assim vai, sucessivamente. Os sons são os mesmos. O que muda? A forma de representar o som linguisticamente. E isso varia de língua para língua. Tanto do ponto de vista da pronúncia, da vocalização, quanto do ponto de vista da escrita. Não é a mesma de língua para língua. Então, o que isso significa? Que as onomatopeias são signos linguísticos. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer essa associação sempre igual quando mudar de língua. Lembra do símbolo? Quando eu disse para você que o símbolo, o principal elemento constitutivo dele é que ele não é totalmente arbitrário. Ele é só absolutamente arbitrário. Isso significa o quê? Que vai ser o mesmo sempre, em qualquer língua. Isso não varia, isso não muda. Vamos pensar, por exemplo, na tabela periódica de elementos químicos, aqueles símbolos que aparecem lá, aquelas letras que aparecem, são universais. São usados em qualquer idioma. Aquilo é um símbolo. Você percebe que não tem uma arbitrariedade que é absoluta, tem uma arbitrariedade que é relativa. E aí eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores, peço que você volte lá se você tiver dúvidas ainda sobre o que é o relativo e o que é o absoluto. Agora, no caso das onomatopeias, essa representação sonora, ela muda de língua para língua na representação. Não é que o som muda. O cachorro mia do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo. O cachorro late em qualquer lugar do mundo. O gato mia em qualquer lugar do mundo. Porém, na hora de representar isso linguisticamente, isso muda. Ou então, se eu bato na porta, o som é o mesmo em qualquer lugar. Porém, quando eu vou representar isso linguisticamente, vocalmente ou por escrito, vai mudar. Então, continua valendo o princípio da arbitrariedade. Aí você pode pesquisar, você pode ir lá no Google Tradutor e pedir para abrir uma janela em português e a outra em inglês. Aí você escreve lá, miau, pede para traduzir do português para o inglês. Aí você vai mudando, de português para francês, de português para espanhol, de português para russo, de português para alemão, para as línguas que você quiser. E você vai ver que cada uma vai ter uma representação. Ou seja, a organização linguística desses elementos linguísticos, ela muda, tanto do ponto de vista da escrita, do ponto de vista ortográfico, quanto do ponto de vista da pronúncia, porque daí você pode pedir para o Google Tradutor reproduzir como que é a pronúncia
de miau em português, em todas as outras línguas que você for pondo, você vai ver que vai mudar. Então, continua sendo arbitrário. E a outra constituição gramatical, além das onomatopeias, que o Saussure pensou que poderia dar algum tipo de comentário, são as interjeições. Você lembra do que são as interjeições? Palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito ou que procura agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento sem que, para isso, seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. A interjeição está classificada pela gramática como uma classe de palavra. Lembra que são 10 classes de palavras? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, conjunção. Interjeição é uma classe de palavra. E é o que você usa para representar as emoções. Então, por exemplo, eu posso representar alegria com a interjeição oba, viva, uhul, gol, que bom. Eu posso representar saudação com oi, olá, salve, adeus. Eu posso representar alívio com ufa, ainda bem, ah. Eu posso representar a interjeição, com a interjeição estímulo através de vamos, avante, coragem. E isso são as interjeições, elas são indicativos de emoção. E aí, no caso da saudação, por exemplo, é oi. A interjeição oi. Aí você pensa assim, então não é totalmente arbitrário, porque é o i. Então, eu reproduzo na escrita do mesmo jeito que eu falo. É literal. É oi, é o i. Só que aí vem de novo o mesmo padrão de antes. Quando você muda de língua, muda a forma tanto de falar quanto de escrever por escrito. Então você pode fazer o mesmo exercício que eu pedi para você fazer com relação às onomatopeias. Então escreve lá, olá, lá no Google Tradutor, olá, e pede para ele ir traduzindo para outras línguas, e você vai ver que vai mudando. E tanto muda a organização linguística ortográfica quanto a pronúncia. Então volta de novo para a lógica de que é um signo linguístico, porque é totalmente arbitrário. Você não consegue explicar a relação significante e significado. Então o que a gente conclui? Da mesma forma que com as onomatopeias, as interjeições variam o significante dependendo da língua. O que não muda é o significado, mas o significante muda. E aí, quando ocorre essa mudança, você percebe que é totalmente arbitrário, porque você não consegue explicar por que quando muda de língua, muda a organização linguística, tanto do ponto de vista ortográfico, quanto do ponto de vista da pronúncia. Por quê? Você não consegue explicar. Essa ausência de explicação, essa ausência de motivação é que vai determinar que, da mesma forma que existe o arbitrário absoluto e o arbitrário relativo, com aquelas palavras que eu disse para você no vídeo anterior, esse mesmo padrão se aplica com as onomatopeias e as interjeições, por mais que pareça que é fiel. Você representa linguisticamente fielmente o som do cachorro e você representa linguisticamente de modo fiel a emoção, mas não é verdade, porque quando muda de língua, muda de novo a representação linguística, e aí você não consegue mais explicar essa associação existente entre o significante e o significado na organização linguística. Ficou claro para você? Fala para mim nos comentários, por favor, se você está entendendo, se você está conseguindo acompanhar. É importante que você comente para que eu saiba se eu preciso voltar, se eu preciso aprofundar, se eu preciso dar mais exemplos, tá? No próximo vídeo, finalmente eu vou falar sobre o outro princípio, que é a linearidade, para que nós possamos então ir finalizando esse primeiro conjunto de conceitos do Saussure, que nós começamos falando sobre a teoria do signo linguístico, tá? Mais uma vez eu peço que você se inscreva, curta, comente, compartilhe. Obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!